Segunda de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos estudar hoje sobre a vida de Mefibosete. Amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? E por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sim, sou eu, teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Porque, você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Senhor, em nome de Jesus, o homem não pode transmitir a palavra de Deus. O homem não pode, Senhor, fazer a palavra de Deus ser entendida. O homem, Senhor, apenas pode ser canal dessa transmissão e desse entendimento. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, que Tu possa, Senhor, encher esse lugar com Teu Espírito Santo, para que todos possam, Senhor, entender as Tuas palavras nessa noite. Que as palavras possam encontrar, Senhor, terreno fértil no coração daqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Que as pessoas que entraram nessa porta saiam dessa porta entendendo que a Tua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus, toca em vidas nessa noite. Leva vidas essa noite ao Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é a história do neto de Saul, que era filho de Jonatas, que era amigo de Davi. Jonatas, filho de Saul, o rei,
e Davi ficaram muito amigos. E esse Jonatas teve um filho, que era Mefibosete, que nós vamos entender hoje essa história. Antes de começar a falar sobre Mefibosete, eu preciso que você entenda duas coisas. Se você não entender essas duas coisas, você não vai entender nada do que eu vou falar. Então é preciso que você entenda duas coisas. Primeiro, Deus nunca desampara o justo. Primeira coisa que você tem que entender: Deus nunca desampara o justo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 31:8. Deuteronômio 31:8. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te desamparará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Entendeu a primeira coisa? Primeira coisa que você tem que entender é que Deus nunca vai te desamparar. Entenda essa primeira coisa: Deus não vai te desamparar. A segunda coisa que você tem que entender é que Deus sempre quer o seu bem. Além dele não te desamparar, ele sempre vai querer o seu bem. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Tenho planos de fazê-los prosperar e não lhe causar mal. Planos para dar-lhe esperança e um futuro melhor. O que é que você tem que entender antes da gente começar a estudar sobre Mefibosete? Duas coisas: que Deus nunca te desampara, e a segunda coisa, que Deus sempre quer o seu bem. Amém? Amém. Pronto. Porque nós vimos ontem que Deus não deixou Noemi desamparada, mesmo depois que morreu o marido e os 2 filhos. Deus não deixou Noemi desamparada. E quando Jacó, a gente viu na quarta-feira, pensou que ele ia encontrar o mal, quando ele encontrou Esaú, ele encontrou o bem, porque Deus se encontrou com ele antes. Então, quem era Mefibosete? Abra aí sua Bíblia, volte lá para 2 de Samuel. Agora vá para o capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua babá o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou o menino cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Esse é o primeiro relato da existência de Mefibosete na Bíblia. Que o pai dele e o avô dele, Saul e Jonatas, morreram na guerra. A babá ficou com medo, pegou o bichinho, botou no braço, com a pressa tropeçou, o bichinho caiu, torceu o pé e ficou aleijado. Isso foi o que aconteceu com ele quando era criança. Então ele cresceu aleijado. Mefibosete, a palavra Mefibosete significa grande vergonha. O nome dele significa despedaçado, arrasado, falido, aniquilado. Está acabado. Está em grande vergonha. Isso significa a palavra Mefibosete. No texto
texto aqui, Davi disse assim, chama Ziba. Ziba, tu que era servo de Saul, tem mais alguém da família dele aí que eu possa fazer o bem? Aí Ziba disse, olha, tem Mefibosete, que era filho de Jonatas, teu amigo. E Davi se alegrou e disse, pois manda buscar. Onde é que ele está? Ele está na casa de Maquir. Maquir é filho de Amiel. Eles estão morando lá em Lodebar. Quem lê esses nomes da Bíblia não entendem que... Muitas pessoas não entendem o que significa esses nomes, porque realmente são nomes hebraicos e é difícil de entender. Mas existe um entendimento muito bonito e uma correlação do nome com o que está acontecendo. Então vamos para frente. A situação de Mefibosete era terrível. Porque Mefibosete significa envergonhado, despedaçado. E ele estava morando na cidade de Lodebar. O que significa Lodebar? Lodebar significa sem pasto, sem comida, sem provisões. E significa também deserto. Ou seja, ele estava despedaçado, envergonhado e morando num lugar que não tinha nem comida e nem pão. Estava ruim para ele, né? Estava pior ainda, porque ele estava morando na casa de Maquir. Ele estava morando de favor na casa de Maquir. O que significa a palavra Maquir? Maquir significa vendido, significa escravo, significa dependente. Vamos criar a situação agora. O envergonhado estava morando de favor, estava dependente na casa dos outros. Estava ruim. Essa era a situação de Mefibosete. Aí Davi diz, pois manda chamar ele. Aí lá vem Mefibosete com a perna ruim, aleijado. Eu já explico por quê que ele estava nessa situação. É você, Mefibosete? Sim, Senhor. Sou eu, teu servo. Ele já chegou com a cabeça baixa perante o rei Davi. Ele já chegou se sentindo nada. Como é que você está dizendo isso? Tem no texto? Tem. Veja aqui. Versículo 7 do capítulo 9 diz assim, não tenha medo. Ele já chegou tremendo. Não tenha medo. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. De todos os momentos da vida de Davi com Saul, que Saul várias vezes quis matar Davi, nenhuma vez Davi teve ódio de Saul. Davi sempre amou Saul. Quais foram as palavras de Mefibosete? Quem é o teu servo? Olhando para Davi. Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Olha a estima, olha o que é que Mefibosete estava achando de si mesmo. Quem sou eu, um cão morto, para tu estares se preocupando comigo? Não existe coisa pior para um judeu do que um cachorro. Um judeu se comparar a um cachorro mesmo. É como se ele estivesse se comparando ao que fosse pior no mundo. O judeu não gosta de cachorro. Do Videodó você vê um cachorro nesses filmes da Paixão de Cristo. Não tem cachorro lá. Eu observei. Para o judeu se comparar a um cão, ele estava numa situação deplorável. Até porque ele era um envergonhado, morando de favor numa terra que não tinha pão, na casa de um vendido, na casa de um escravo. Ele estava dependente da situação em que ele vivia. Isso é mais ou menos o que estava acontecendo com Mefibosete.
aconteceu? Davi disse, olha, você não vai mais ficar naquela situação não. Você vai voltar, você vai vir para cá. Eu vou te dar todas as terras que era do seu avô. E ainda mais. Está vendo o Ziba? O Ziba vai ser seu servo. Toda a família dele vai ser seu servo. Eles vão plantar e vão colher para sua família comer. Mas você não vai comer com a sua família. Você vai comer comigo na mesa todo dia. Como se fosse um filho meu. História é mais ou menos essa. Mas o que a gente pode extrair? O que a gente pode tirar para nós desse texto e dessas verdades aqui? Primeira verdade, que apesar de Mefibosete estar perdido numa terra de Lodebar, numa terra que não tinha pão, sem esperança, vendido, desesperado, ele ainda continuava sendo filho do rei Saul. Meu irmão, a vitória para a sua vida vai vir da mesma forma que veio para Mefibosete. Se coloque agora no lugar de Mefibosete. Se coloque. Foi ou não foi uma vitória inesperada? A vitória aconteceu porque Mefibosete era filho do rei, e no tempo de Deus a vitória veio. Davi mandou chamar, Davi mandou buscar e disse: você vai assentar na mesa, porque você é filho do rei. Sabe por quê? Porque só comia na mesa do rei quem era filho do rei. Essa vitória Mefibosete não esperava, mas ela chegou. A primeira verdade aqui é porque a vitória vai vir. Nós estamos falando de vitória desde quarta-feira. A vitória vai vir porque você é filho do rei. A vitória vem porque você é filho do rei. Então não adianta você se achar que não pode, que não deve, que não merece, que está aleijado, que está deprimido. Não tem essa de achar. A vitória vem porque você é filho do rei. Segunda coisa. Mefibosete, por se achar que não merecia, e mesmo se achando que não merecia, ele se achar que não merecia, não tem nada a ver com Deus. Veja o versículo 3 do capítulo 9. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Você pode se achar esbagaçado, desesperado, aleijado, mas Deus é leal com você. Se Ele prometeu que vai abençoar você, pode esperar, Ele vai abençoar você. Se Ele prometeu a você que ia dar uma casa forrada, Ele vai dar uma casa forrada para você. Se Ele prometeu que vai honrar a sua vida, Ele vai honrar a sua vida. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é leal comigo, Deus é leal com você, Deus é leal porque Ele apostou nele mesmo que você ia dar certo. A lealdade de Deus foi real na vida de Mefibosete. Vai buscar Mefibosete. É como se dissesse assim: Deus se lembrou e mandou buscar você. Deus quer você do lado dele. Deus não quer você em Lodebar. Deus não quer você sem comida. Deus não quer você sem esperança. Deus não quer você sem futuro. Deus quer o seu bem. Terceira coisa. Deus aposta em você, apesar de você se ver de uma forma errada. Veja aí o versículo 8 do capítulo 9. Mefibosete prostrou-se e disse:
Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Não importa como você se vê diante de Deus. Não importa como você se vê para você mesmo. Você pode se achar incapaz, torto, aleijado, gago, que não sabe ler direito. Mas Deus olha para você como filho. Não existe outro olhar que Deus olhe para você. Deus olha para você como filho. E não se dá uma pedra se o filho pedir um ovo. Jesus falou, você dá o melhor para o seu filho. Apesar de você ter uma imagem errada de você, Deus não tem essa opinião que você tem de você. Deus olha para você e vê, você é meu filho. E eu aposto em você. Eu vou caminhar com você. E se eu cair? Tem nada não. Se você cair, eu me levanto e eu caminho com você. E se eu pecar? Tem nada não. Eu lhe perdoo e caminho com você. Mas se eu pensar que eu vou cair de novo? Não tem nada não. Eu te esforço e a gente vai junto e vai caminhar junto. Afinal de contas, você é filho de Deus. A vitória, como veio na vida de Mefibosete, pode vir na sua vida inesperadamente, mas ela vem. Porque ela vai vir. Porque você é filho de Deus. Eu estava estudando esse tema há alguns dias e vi quanta coisa maravilhosa Deus tem para fazer com a nossa vida. E a nossa vida é vitória, irmãos. Você tem que entender desse texto que Davi é a presença e a ação do Senhor na sua vida. Davi aqui é a presença e a ação de Deus na sua vida. Usando de graça e de bondade. Veja bem, Saul uma vez pegou uma lança, jogou em Davi. Aí Davi fez assim. A lança ficou na parede. Duas vezes Saul tentou matar Davi. E o Senhor entregou Saul para matar Davi. Desculpem. Davi para matar Saul. E Davi disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. E Davi amou Saul todo dia de sua vida. Para que Davi tinha que fazer alguma coisa com o neto de Saul? Mas Davi é a presença e a ação de Deus se movendo. Deus não olha circunstância nenhuma. Deus vai buscar o Mefibosete para amar. Ele vai buscar você para amar. Ele vai buscar você para ficar perto dele. Mefibosete estava perdido em Lodebar. Vai buscar. E quem é Mefibosete? Mefibosete é o significado do homem pecador. O significado do homem limitado. Do homem aleijado, do homem humilhado. E se Davi é a presença do Senhor, Mefibosete somos nós, pecadores, que Deus chegou e disse assim, eu não suporto mais ver você sofrendo, eu vou buscar você lá onde você está, em Lodebar, numa terra sem pão, numa terra sem provisões, e vou dar salvação para você, porque eu quero caminhar com você, eu quero andar com você, eu quero te tirar dessa vida desgraçada, que você pensa que tem, mas eu sou pai e vou botar você na mesa para comer comigo. Davi é a presença de Deus nos chamando. Mefibosete somos nós atendendo.
Eu não sei qual é o alejo que você tem na sua vida, eu tenho muitos. Eu sou aleijado de muitos aspectos. Aleijado no meu caráter, aleijado em muitas atitudes que eu tenho. Mas Deus me chamou, independente de eu ter as pernas boas ou não. Independente de eu ser um bom caráter ou não. Deus não quer saber disso. Deus quer você perto dele. Deus chamou você para receber honra real. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos do Rei. Está na Bíblia. Nós podemos desfrutar da comunhão com Deus. Olha, eu estava conversando essa semana com um irmão. Ele falou tão simplesmente da presença de Deus. Ele disse: irmão, eu estava falando uma vez, comparando a presença de Deus com uma laranja. Fazia muito tempo que eu não escutava isso. Só pode provar, só pode dizer o que é que está sentindo na presença de Deus é igual uma laranja. Você só pode dizer que ela é doce se você chupar. Irmãos, eu sou apaixonado pela simplicidade. Aí o irmão disse assim, e a Bíblia diz, irmão, vinde, provai e vede que o Senhor é bom. É igual provar uma laranja. Vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Eu não posso dizer para você da alegria que eu estou sentindo no meu coração. Mas você pode sentir a mesma alegria. De estar na mesa do Rei. De estar com o Senhor. De saber, meu irmão, que a nossa vida é luta mesmo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o sol nasce para justos e para injustos. A nossa vida é difícil mesmo. Ganhar o pão de cada dia é difícil mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A vitória vem. A vitória vem. Você está esperando ou não está? Mas a vitória vem em nome de Jesus. Porque nesse caso aqui, a vitória veio e Mefibosete nem estava lá, vivendo de favor na casa do Maquica. De uma hora ele estava vivendo de favor, de outra hora ele ganhou terra, ganhou plantação e ganhou pessoas para trabalhar com ele. Eu não estou pregando aqui doutrina da prosperidade, eu estou dizendo o que é que aconteceu na Bíblia. Mas eu estou pregando que eu creio num Deus leal. Um Deus que honra você, porque você é filho do Rei. Agora você tem que entender algumas coisas. Primeira coisa, você tem que se entender filho do Rei. Você tem que se entender filho de Deus. Você tem que se ver filho de Deus. Tomar posse. Eu me agarrei essa semana passada com um texto da Bíblia. Eu digo me agarrei porque eu faço igual Jacó. Me agarro e fico brigando com o texto. É ou não é, por que é, por que não é. Tem um texto lá em João, no Evangelho de João, que João escreve assim: e o discípulo que Jesus amava fez isso e isso. E o discípulo que Jesus amava fez isso e isso. E foi o discípulo que Jesus amava. Aí veio um ponto de interrogação na minha cabeça. Poxa, esse cara tinha certeza que Jesus amava ele. Aí eu entrei em parafuso. João tinha certeza que Jesus amava ele. Você já parou para pensar o que é que pode acontecer se você entender isso? Se você entender que Jesus te ama, sabe o que é que pode acontecer? Meu irmão, você vai viver em plenitude de alegria. Lá vem a dificuldade. Jesus me ama. Lá vem as dívidas. Jesus me ama. Estou sendo perseguido no trabalho. Mas Jesus me ama. Inventaram uma mentira de mim. Jesus me ama. A minha namorada deixou. Mas Jesus me ama.
Jesus me ama. Você tem que se ver filho de Deus. Você tem que se entender filho do rei. Você não pode ir para Lodebar, ficar lambendo os seus problemas. Oh, coitadinho de mim. Jesus te ama. Você é o discípulo que Jesus ama. Você tem que ser surpreendido pelo amor de Deus. Uma vez, não sei se eu contei isso aqui, uma vez eu ia no ônibus lotado, eu ia para a igreja, aí vi uma mulher desse jeito assim no ônibus. Ônibus lotado, a mulher sorrindo todo tempo. Eu disse, poxa, essa mulher é feliz, viu? Só que eu não tinha visto como ela, eu só via da mulher daqui para cima. Eu olhava assim, e a mulher... Quando ela desceu com a Bíblia na mão e ia para a mesma igreja que eu. Eu disse, só podia ser a razão da alegria dela, mas Jesus Cristo. A mulher não parava de sorrir. Eu sorrio muito da cãibra. Você tem que ser surpreendido pelo amor de Deus. Se você se deixar surpreender pelo amor de Deus, sabe o que você vai sentir? Um amor que você não entende. Que é o amor de Deus. A contrapartida disso, o resultado disso, é que primeiro, você vai ser enriquecido pelo amor de Deus. Você vai se sentir cheio do amor de Deus. O amor que Davi expressou aqui a Mefibosete foi um amor tão grande, que Mefibosete disse assim, mas quem sou eu para tu fazer isso comigo? E a mesma coisa que nós fazemos, Senhor, quem sou eu para merecer tão grande amor de estar na tua casa, de estar contigo, de atravessar contigo o Val do Jaboque, de passar por problemas como Noemi passou, e ainda assim, lá no final, do outro lado, cantar. Cantar. Para encerrar a ilustração, eu ouvi uma vez duas pessoas conversando. Eu estava mais afastado assim, um cara estava conversando com o outro e disse assim, rapaz, a mãe de fulano morreu. Foi? Foi. E tu foi pro enterro? Foi não. Por quê? Porque eu não gosto de ir pro enterro de crente não. Ninguém chora, todo mundo feliz cantando. Eu guardei isso por muito tempo da minha vida. Por quê? Porque nem a morte nos separa do amor de Deus. Está lá em Romanos. Nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nem nada. Nada nos separa do amor de Deus. Como a Cleo disse ontem no testemunho dela, essa semana morreu o pastor Macarrão. Macarrão é como ela se chamava quando era criança. Pastor Martagão. Ela não sabia falar, falava Macarrão. O pastor Martagão morreu, uma pessoa muito carinhosa, muito maravilhosa. E quando ele morreu, eu disse assim, Cleo, ele não morreu não, foi o Senhor que levou para ele. Porque era uma pessoa maravilhosa, pessoa cuidadosa, cuidava dos membros. E ele foi ter com o Senhor. Para concluir, se veja como filho do rei. Eu gostaria de cantar mais uma vez aquele hino, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Chame esse homem com fé. As irmãs, por favor, eu não sei essa letra. Só sei um pedacinho. E eu queria que a igreja meditasse comigo uma coisa. Você prestasse atenção numa coisa que eu vou pedir que você medite agora, antes delas cantarem. Qual é o seu Mefibosete? Qual é o chamado que você quer que Deus faça na sua vida? E eu vou perguntar outra coisa.
Qual é a vitória inesperada que você quer receber? Quando eu falo assim, eu não falo só em vitória financeira, não. Pode ser um erro na sua vida, uma falha no seu caráter, um pecado que você não consegue deixar. Qual é a vitória que você quer na sua vida? Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho